Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivane Souza e por hoje, ser quinta-feira, vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre misturas, é isso aí. Então, o tema da nossa aula de hoje é misturas. Então, eu quero que desde já vocês peguem o livro de vocês para poder acompanhar melhor a nossa aula. Módulo 1. Disciplina de Ciências, lá na página 22, aonde vocês vão encontrar justamente essa página aqui. Módulo 1, Disciplina de Ciências, página 22. Então, com o livro na mão, vamos lá iniciar. A maior parte dos materiais que observamos ao nosso redor são misturas. Você já estudou que o ar é formado por vários tipos de gases. Lá no terceiro ano, a gente já estudou que o ar ele é formado por vários gases, uma mistura. Quais são eles? Nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, é isso aí. O nitrogênio é o gás encontrado em maior abundância. O oxigênio é o gás necessário para a sobrevivência dos seres vivos. E o gás carbônico, ele é responsável pela reprodução do próprio alimento da plantinha. Além desses três gases, o ar também é formado por vapor de água. Então podemos dizer que o ar ele é formado por uma mistura de gases e outras substâncias. Então, o que é necessário para se formar uma mistura? A mistura é formada por mais de uma substância. As misturas podem ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando as substâncias se misturam e adquirem um aspecto uniforme. Ou heterogênea, quando as substâncias, apesar de estarem misturadas, adquirem aspectos diferentes. No livro de vocês vão encontrar outros exemplos de misturas na natureza e também em nosso dia a dia. Vamos observar aqui. A primeira imagem é o solo. E o solo ele é formado por uma mistura de fragmentos de rochas, do ar, da água, restos de plantas e restos de animais. Então eu posso dizer que o solo ele é uma mistura, pois ele é formado por mais de uma substância. Um outro exemplo são as panelas. As panelas, para chegar até aqui, toda formada, bem bonitinha, ela passou por vários processos de transformações com substâncias, ou seja, houve-se uma grande mistura. Como, por exemplo, vários utensílios domésticos, eles são feitos de aço, metal ou alumínio, e eles são elementos formados por várias misturas. Um outro exemplo é a sopa. A sopa é uma mistura de vários vegetais, água, sal e temperos. Então podemos dizer que para a sopa poder ficar bem prontinha, ela passa por vários processos de misturas. Um outro exemplo é a água do mar, que ela é uma mistura de água, sais e gases, como também já estudamos sobre a água. A água ela é formada pelo H2O, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, como podemos perceber, podemos encontrar várias misturas no nosso dia a dia e na natureza. As misturas, elas são diferentes devido pelos ingredientes serem diferentes, as substâncias serem diferentes. Nem toda mistura possui o mesmo aspecto devido a isso. Um exemplo do que eu estou falando para vocês é da panela e a água. Vamos só observar. Na imagem da água do mar e dos utensílios, podemos observar uma mistura de aspecto uniforme. Contudo, nas fotos do solo e da sopa, percebemos facilmente que a mistura não apresenta um aspecto uniforme. Vamos observar agora dois exemplos de misturas uniforme e não uniforme, como por exemplo, tem misturas que não podemos ver todos os ingredientes que compõem nela, no caso da água e aí também no caso da panela. Agora vamos ver um outro exemplo, é o pão francês. O pão francês, ele possui vários ingredientes, houve-se várias misturas para chegar até aqui, prontinho para nós poder comer. Então,
Quando olhamos para o pão, nós não podemos ver todos os ingredientes que foram colocados neles, diferente da salada de fruta. Ó. Na salada de fruta, podemos perceber que é uma mistura de várias frutas, mas podemos perceber e distinguir quais são as frutas que tem aqui. Então, existem misturas diferentes, a uniforme e a não uniforme. E assim tem vários exemplos presentes no nosso dia a dia de mistura, como por exemplo, no quarto de vocês ou na sala, se vocês ainda têm uma cesta de brinquedos, ali é uma mistura de brinquedos, mas podemos associar e verificar quais são os brinquedos que possuem ali. Assim também podemos perceber quando montamos o nosso prato para almoço, né? Vai ter o arroz, o macarrão, feijão, então ali é uma mistura, mas eu posso identificar quais são eles ali dentro. Na mochila de vocês tem os materiais, dentro da mochila há uma mistura de objetos, mas que vocês podem identificar cada um, como por exemplo, o caderno, o lápis, a borracha, até mesmo no estojo de vocês, que está tudo misturado, lápis de cores com borracha, lápis de escrever, pincéis e enfim. Agora quero que vocês respondam essa questão aqui, ó, lá na página 23. Observem aí. Agora escreva outros exemplos de misturas que fazem parte de seu dia a dia, identificando os possíveis componentes ou substâncias que compõem cada uma delas. Depois compartilhe essas informações com o professor e os colegas. Ou seja, você vai responder essa questão utilizando outros exemplos de misturas, como por exemplo, você vai dar um exemplo de uma mistura e você vai descrever quais são os materiais que formaram essa mistura que são visíveis, certo? Como no caso a tia explicou da mochila, certo? E em seguida, quando vocês concluírem essa atividade, vocês me enviam uma foto para que a tia possa observar e analisar a resposta de vocês. Em seguida, viramos a página lá para a página 24 e lá vamos encontrar ciências em ação. Chegou a hora de conhecer o aspecto de algumas misturas. Faça o experimento e verifique o resultado das misturas sugeridas. Essa experiência eu vou fazer com você agora. Espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês possam entender e em seguida responder o que se pede. Vamos lá, os materiais são o seguinte: óleo, vinagre, açúcar e areia, recipientes transparentes, palitos de sorvete, no caso eu vou utilizar o palito de churrasco, etiquetas e água. Como vocês podem perceber, aqui está cada material ao lado de sua etiqueta. No caso, a tia não utilizou o palito de sorvete, e sim palitinho de churrasco. Temos o açúcar, a areia, o vinagre, o óleo e a água. Agora, vou adicionar água em cada recipiente com o seu material. Primeiro, o açúcar. Em seguida, a areia. Após, vinagre e por último, o óleo. Com o palito, agora vamos mexer. Agora vamos observar os resultados. Primeiro, o açúcar. Podemos perceber que a água e o açúcar misturam-se. A areia. Podemos perceber que a areia com a água ela não se misturam. Vinagre. Podemos perceber que o vinagre com a água misturam-se. E o óleo?
podemos perceber que a água com óleo não se misturam. E aí, observaram direitinho como foi que aconteceu? Agora nós vamos responder o item 4, tá? Registre os resultados observados para cada mistura realizada. A água e óleo misturam-se ou não? Vocês vão colocar misturam-se ou não misturam-se, certo? De acordo com água e vinagre, água e açúcar, a água e areia. Vocês só vão colocar se elas misturam-se ou não misturam-se, certo? Em seguida, vocês vão responder as questões. Primeira, quais misturas adquiriram um aspecto único, ou seja, ficaram solúveis? O que é solúvel? Solúvel é quando se dissolve em algum líquido, exemplo, a água e o sal. Insolúvel, que não pode se dissolver em algum líquido, exemplo, água e areia. Então vamos lá. Quais misturas adquiriram um aspecto único, ou seja, os materiais ficaram completamente misturados? Quais foram os materiais que ficaram completamente misturados? Você vai escrever se foi água e óleo, água e vinagre, por aí vai. Questão de número 2. Quais misturas não adquiriram um aspecto único, ou seja, os materiais não ficaram completamente misturados? Concluíram? Agora virem a página e vamos para a página 25, aonde vamos estudar sobre separação de misturas. Você estudou que a maioria dos materiais é composta de misturas. Portanto, se quisermos um componente específico de uma mistura, precisamos separá-la. A separação de mistura, ela consiste em isolar um ou mais componentes que formam uma mistura. Vamos observar aqui, essas 3 imagens. 1, 2, 3. Vamos lá observar. Observe alguns exemplos de misturas e conte para os colegas e o professor como você faria para separar os materiais que compõem cada uma delas. Na primeira imagem, você pode observar. Na primeira imagem, temos uma mistura de sementes, castanhas, de caju e amêndoas. Na segunda imagem, temos mistura de areias e pedrinha. E na última imagem, na terceira imagem, temos a mistura de água e sal. De acordo com essas misturas, como vocês fariam para separar cada uma delas? Vocês saberiam fazer isso? Então vamos lá conhecer um pouco sobre a separação de misturas. Para separar essas e outras misturas, existem alguns métodos de separação que são aplicados de acordo com os componentes de cada mistura. Conheça alguns desses métodos de separação de materiais. Primeiro, catação. Esse método consiste na separação de materiais sólidos, que podem ser separados manualmente, ou seja, com a mão. Para separar a mistura de sementes, por exemplo, pode-se realizar esse método. Outro exemplo é o ato de separar as impurezas de alguns grãos, como feijão. O exemplo do feijão. Antes de cozinhar o feijão, os grãos ruins e as pedrinhas são separados dos grãos bons por meio da catação. Outro método de separação de misturas é a peneiração. A peneiração, com o uso de uma peneira, é possível separar sólidos de diferentes tamanhos. Esse método pode ser utilizado para separar a mistura de areia e pedrinhas. A peneiração também pode ser usada para separar alguns sólidos de líquido, retirando as sementes de um suco de frutas, por exemplo. Observem na imagem. Muitas crianças gostam de brincar de separar areia ou pedrinhas em parquinhos ou na praia. Agora vamos falar sobre a filtração. A filtração. Algumas misturas de sólidos e líquidos são separados por meio da filtração. Esse método pode ser utilizado para separar uma mistura de água e areia, por exemplo, e consiste em passar a mistura por um filtro.
Outro exemplo de filtração pode ser observado na preparação do café. Observe na imagem. Ao preparar o café, a água com o extrato do café passa pelo filtro, enquanto a borra do café fica retida nele. Agora vamos falar sobre a decantação. Outra maneira de separar um sólido de um líquido, como o solo da água, é a decantação. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso, para que, após algum tempo, o solo se deposite no fundo do recipiente. A decantação também pode ser utilizada para separar líquidos, como água e óleo. Observe a imagem. Para separar essa mistura de solo e água, basta despejar a água em outro recipiente, deixando apenas o solo no copo. E o último método é a evaporação. A evaporação é o método utilizado para separar misturas em que o sólido está dissolvido no líquido, como é uma mistura de água e sal. Assim, para separar o sal da água, utiliza-se a evaporação. Nesse processo, a água líquida evapora e o sal, que é o sólido, permanece. Um outro exemplo podemos perceber quando a gente molha uma roupa, certo? Molhamos uma roupa e em seguida vamos querer separar a água da roupa. O que a gente faz? A gente coloca ela no varal, o sol vai aquecer, a água vai se evaporar, ou seja, ela vai subir em forma de gases, né? De forma gasosa, e a roupa que é sólida, ela vai ficar sequinha. Então ali houve-se uma evaporação. Diante dessas informações, agora temos uma outra ciências em ação. Dessa vez, a tia não vai fazer essas ciências em ação, porque o processo dela demora bem mais. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essas imagens para podermos responder. Mas primeiro tem que ser atencioso para observar essas imagens passo a passo, beleza? Vamos lá! Os materiais: garrafa PET transparente, tesoura sem ponta, uma colher de sopa, algodão, areia grossa, areia fina, pedrinhas limpas, misturas de água, terra e folhas secas. Como fazer? Com a ajuda de um adulto, corte a garrafa de PET pela metade. Segundo, encaixe a parte superior da garrafa com a abertura voltada para baixo, na parte inferior, formando assim um funil. Coloque os materiais no funil nesta sequência: algodão, areia fina, areia grossa e pedrinhas. Despeje a mistura de água, terra e folhas secas no funil e observe o que acontece. Como vocês podem observar aí nas imagens, deixa eu até mostrar para vocês, mesmo vocês acompanhando aí em casa. A menina, ela faz esse processo passo a passo. Primeiro, colocando os ingredientes, tudo na sua ordem, e em seguida, ela adiciona a água. Vamos lá o que acontece. Depois de realizar o experimento, responda as seguintes questões. A cor do líquido que saiu do funil é igual à cor da mistura que foi despejada nele? Sim ou não? E vocês vão justificar. Observe aí na imagem. Questão de número 2. Que método de separação de misturas foi realizado nesses experimentos? Qual foi o método? Será que foi peneiração, catação, evaporação? Vocês vão dizer qual foi o método que foi utilizado aí, certo? E como vocês chegou a essa conclusão? Vocês também vão justificar como vocês chegaram nesta conclusão. Então, crianças, ao concluir também essa atividade, vocês tiram uma foto e me envia pelo WhatsApp. E a tia vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente resolve esse assunto. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!